Tarde. Eu sou o Giba Pedrosa e eu estou aqui para essa série linda, deliciosa que estamos fazendo, a Biblioteca da Minha Infância, pelo Sistema Municipal de Bibliotecas, Secretaria Municipal de Cultura. E hoje estamos aqui para mais uma da série com a nossa querida Penélope Martins, que eu estou aguardando, ela já está chegando para conversar com a gente sobre a infância, sobre os quintais da Penélope, sobre os brincares da Penélope, sobre os livros da Penélope. A proposta dessa série é conversar com escritores que escrevem para crianças sobre a época quando eles eram crianças, sobre a infância deles, contar suas histórias, ouvir suas memórias e brincar junto com eles, né? Reconectando. Já convida. Camila Genaro entrou, Isabel Bezerra entrou. Martins. Olá, Camila. Olá, Isabel. Olá, todo mundo que está chegando, acenando, dando tchauzinho, dando luzinho. A Penélope já foi convidada, daqui a pouco ela está entrando. Então, como eu dizia, Livraria Companhia Limitada entrou, Malu, Douglas, queridos. A livraria mais charmosa de São Paulo divide esse trono com a Livraria 97, as duas. Esse botão para você convidar, tá? Sempre. Não, agora só. Bom, como eu estava explicando, enquanto a gente aguarda a Penélope chegar, esse projeto Biblioteca da Minha Infância mora dentro de mim esse desejo há muito tempo, que eu queria convidar escritores, amigos, ilustradores, escritoras e escritoras, para a gente conversar sobre a infância, para falar da relação deles com os livros, com as brincadeiras, quando eram crianças. Na verdade, eu já fiz um pouco isso, uma vez com Pedro Bandeira, com Ricardo Azevedo, com Aiva Funari, com William Brennan, um pouquinho no Parque da Água Branca, quando eu iniciei a nossa conversa com uma história da infância deles. E dessa vez eu queria fazer o tempo todo a gente conversando sobre a infância. Ontem tivemos uma conversa deliciosa com Ivan Zig, que contou da infância dele, menino em Ipanema, no Rio de Janeiro, dos saraus na casa do Tom Jobim, do menino que brincava com o gravador. E hoje a gente recebe a Penélope Martins, que é poeta, escritora, contadora de histórias, e tudo isso ela faz muito bem. E a Penélope Martins, que entrou, está aqui, já está chegando, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Gente, desculpa que essas coisas eu sou... Estou aqui. Eu já aceitei. Salve, meu amigo Giba Pedrosa. Resisto, respiro mais aliviado. Tá o mestre de Não, etimologias. eu com essas coisas, eu me atrapalho com tudo, né? Minha mãe, minha saudosa mãe, eu já grande, já contador de histórias, toda vez que eu fazia uma atrapalhada, ela falava assim: ai, meu filho, ainda bem que você sabe contar histórias, senão não sei o que ia ser de você na vida. Ainda bem que eu sei contar Ai, história. Camila Genaro, um beijo. Donaldo, querido, beijo, que saudade. Que bom ver os amigos. Mesmo que nessa caixinha aqui, eu fico muito feliz. É verdade. E mesmo nessa caixinha, a gente vai conversar sobre infância. A gente vai falar da... Vamos conhecer hoje a menina. Aliás, muita gente, quando viu aquela sua foto, lindíssima, lindinha, pequenininha, com aqueles olhinhos, te reconheceu pelos olhos e falou: nossa, ela continua com a mesma carinha. E é exatamente, quase isso, né? Quase isso, a mesma cara de lua cheia, né? Uma cara de lua cheia, aluarada. E eu vou abrir essa nossa conversa com um poema convidando a Penélope para falar dos quintais. Era uma vez uma menina chamada Infância. Mania tinha a menina e ainda tem de andar sempre com os pés no chão e os olhos todos na imaginação. Seu companheiro de brinquedos era o menino mundo, e ainda é. O menino mundo foi crescendo, foi descobrindo outros brinquedos. Mas que a menina infância logo aprendeu a brincar também. Mas ela, a menina infância, nunca se esqueceu dos brinquedos que brincava no seu palco de mundo que era o quintal. De amarelinha, de pega-pega,
de inventar qualquer coisa com um sabugo de milho nas mãos, de fazer com qualquer pedacinho de telha ou de caco quebrado uma linda e enorme construção. Por isso, a menina infância passeia ainda hoje por aí, mora dentro da gente, e sempre que você está distraidamente atento, ela sopra no seu ouvido assim: cadê o meu quintal? Pois Penélope Martins é uma que sabe responder essa pergunta com muito talento em suas prosas e outras palavras afins. Quando despeja nos livros essa palavra nua e crua, tecida na leve seda da verdade, uma palavra que mora na boca do poeta, que mora no peixe do anzol, no peixe que escapa do anzol, no brilho da risada de um pateta. Penélope Martins sabe como ninguém responder a pergunta da menina infância: cadê o meu quintal? E agora a gente vai falar um pouquinho dos quintais da Penélope. Como eram os seus quintais? Sim. Eu tenho que retribuir essa grandiosidade, né? Porque estar na sua presença, sempre uma festa interior. Eu contando histórias, eu acho que eu fico mais maravilhada quando eu paro para ouvir histórias. É, E quando é um grande contador de histórias, assim, parece que essa menina interior, ela dá muitas piruetas, né? Então, toda vez que eu te escuto, Giba, eu sinto essa criança brincando. E aí lembrei desse livro aqui, que eu acho que eu te mandei, mandou. O Quintalzinho. Não, É um quintalzinho. livro muito. Não? Então eu tenho que te mandar. Quintalzinho é um livro da Bolacha Maria, ilustrado pela Tati Mois. Aqui é uma ilustra da Tati. E tem um poema que diz assim, que é muito a minha infância. Cada lado oferece uma trança, buscando no topo da cabeça, com fitas, brilhos de realeza, majestosa coroa de princesa. Presos os fios de ouro cabelo, vovó é quem eu vejo no espelho, brincando de mim, sua boneca, fazendo da vida uma festa. Eu fiz esse poema para minha avó, Laura, e ela brincava muito comigo numa penteadeira que tinha no quarto dela, uma penteadeira muito simples, que tinham caixinhas de grampo, um talco, Uhum. a minha avó era tricoteira, então ela usava muito talco nas mãos para poder fazer tricô de bebê e deixar a lã cheirosa, sabe? E então tinha aquele talco, sempre tinha um talco, a caixinha de grampo, e ela me sentava ali de frente com o espelho e fazia duas tranças no meu cabelo, puxando para cima para eu brincar de coroa. Ela fazia uma coroa com os meus cabelos, eu era loirinha, né? E, e aí ficava aquela coroa dourada, assim, na minha cabeça, com fitinhas e tal. E a minha avó brincou muito comigo naquela casa dela, muito. Era uma mulher costureira, tricoteira, que criou 5 filhos e perdeu outros tantos. E me ensinou a cantar, a ter vontade de cantar, sabe? A gente sentava naquela varandinha encerada de vermelho à noite e tinha uma luz, uma iluminação da rua, assim, bem de frente com a casa, com aquelas lâmpadas amareladas, sabe, Eu Giba? lembro dessas lâmpadas. Aquelas bem antigas, assim. E as mariposas ficavam ali nas noites de verão, assim, elas ficavam ao redor. E a minha avó sempre cantava: Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas. Lembra dessa canção? Uhum. Eu Ela lembrei, não. cantava para mim, eu achava muito engraçado. Ela cantava a Casinha da Marambaia, ela cantava Chuá Chuá, que eu amava ela cantando Chuá Chuá. Então, foi uma brincadeira muito grande conviver com a minha avó e com o meu avô também, e com o meu outro avô, mas eu tive uma avó só,
porque a minha avó Purificação, ela faleceu, eu tinha 3 anos e meio, então assim, eu era muito pequenina, né? Eu também tive uma avó só, sim, que É, eu conheci bastante, que eu assim. convivi, né? E eu convivi com a minha avó, felizmente, assim, até ser mãe, né? Ela foi bisavó dos meus filhos. E o último dia que nós passamos juntas, na verdade, a última noite, fui eu que fiquei com ela no hospital, a gente passou contando história. Então, assim, eu acho que eu estendi muito da minha infância também por causa dessa minha avó. Eu fui uma criança criada com poucos livros, mas com muitas histórias. Tem muitas. Muitas histórias, muitas músicas, muitas histórias, muita enceradeira na casa ali, naquela varandinha, ela deixando eu brincar de enceradeira, tricotando comigo, me fazendo tricotar. Com 7 aninhos eu fiz o meu primeiro cachecol e ela falava para mim: "Você Uau! vai ser uma tricoteira de mão cheia". E eu fui a única neta que quis aprender o tricô, né? Então ela tinha um verdadeiro orgulho, assim, porque ser costureira, ser tricoteira é uma graça, né? É quase uma graça divina, porque você começa com um fio, como a vida começa. A vida começa com um fio, né? E aí, de É. repente, aquilo vira algo perfeito, lindo, que veste uma pessoa. No É, isso é enterro da minha maravilhoso. avó, Giba, no enterro da minha avó, todo mundo que estava lá tinha vestido alguma coisa da minha avó. Nossa, que Todo bonito, hein? mundo tinha sido vestido por ela ao longo da Não, vida. é. E eu não me lembro de muita coisa do enterro dela, porque eu fiquei muito emocionada, então eu não consigo ter muitas recordações daquele momento, mas eu me lembro que antes da partida dela, eu reuni todo mundo ao redor daquela caixa, né? Que, que é tão dura, é uma caixa dura de madeira, né? Onde a gente se despede das pessoas que a gente ama. E eu falei, todo mundo aqui é um ponto desse tricô. Um tricô que ela fez durante a vida toda, agasalhando todo mundo com muito carinho, com muito amor. Então, eu acho que eu sou filha dessa infância. Que lindo. É exatamente isso, né? Que essas pessoas que nos vestem, que nos abrigam, que nos dão colo, que nos fazem cafuné, né? As mães, as avós, as tias, né? Essas presenças tão fortes. A minha mãe também era costureira e eu tenho essa memória muito forte. Em homenagem à sua avó, eu vou ler um poema de um grande amigo meu, do Paulo Neto, que eu adoro falar essa poesia, porque ela me remete muito. Você estava falando agora e eu me via nessa cena do Paulo Neto, me via perto da sua avó. A mão da mãe não parava e não dava uma folga enquanto costurava, na cozinha alaranjada de paredes descascadas. A sombra da mão da mãe, toda invejosa, não parou também. E nem deu uma folga, também costurava, nas paredes descascadas da cozinha alaranjada. Porque a infância traz essas luzes de volta para a gente. Assim, você falando, eu estava imaginando já naquele quintal, brincando, né, vendo a sua avó costurando, tricotando. E é o que você falou, essas pessoas que fazem isso, né, minha mãe, eu tinha muito orgulho do fato de minha mãe ser costureira, do meu pai ser pedreiro, né, de serem pessoas que construíam as coisas para os outros. Né? Minha mãe fazia vestido de noiva, eu ficava super feliz, orgulhoso de saber que Nossa, ela. que lindo. Ela Eu demorava tenho, meses fazendo vestidos. eu tenho mulheres assim que, embora trabalhavam dentro de casa. Ó, Lucila, um beijo. Tô vendo aqui as pessoas passando, eu vou mandando beijo, tá, Giba? A mão da mãe alaranjada, que linda, Lucila. É um poema do meu Que querido Paulo linda. Neto, Alhures e Bulhufas. Livro É, lindo. o grande Paulo, uma pessoa muito querida. Mas olha, a minha madrinha morava na mesma rua da casa da minha avó, então as minhas férias eram assim. Eu passava
semanas na casa da minha avó Laura. Ela, com muita dor no coração, me entregava na casa da minha madrinha, que eram, sei lá, 5 casas para frente. E aí a gente via, quando eu estava na avó, eu via a madrinha todo dia, quando eu estava na madrinha, eu via a avó todo dia. E na casa da minha madrinha aprendeu a tricotar com a minha avó. E ela fazia a renda dela com o ofício que a minha avó deu para ela, né? Também foi uma mulher que trabalhou dentro de casa. E, e na casa da minha madrinha, ela fazia para mim uma coisa que eu achava assim, olha, era brinquedo de última geração, Giba, de última geração. A minha madrinha, ela tinha uma condição financeira um pouquinho melhor, sabe? Então ela comprava latinha de tomate, de extrato de tomate, que não tinha na casa da minha avó. Minha avó comprava tomate e tal, é, enfim, comprava à feira e a gente Uhum. fazia molho em casa, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito mais chique, né? Fazer molho com os tomates frescos. Verdade. Mas naquela época era muito chique comprar aquele extrato de tomate que tinha um O elefantezinho. elefante. E aí a minha madrinha pegava aquelas latinhas, guardava e fazia panelinha para mim. E eu achava o máximo, porque eu tinha panelinhas da turma da Mônica, panelinhas do Jotalhão, que eram as panelinhas de extrato de tomate. E Elefante. aí ela deixava eu picar saladinha, tomate, cereja, que tinha no quintal dela, né? No quintal dela tinha limão siciliano, tinha tomate cereja, tinha tomate grande, tinha uva, tinha maracujá, tinha amora. Então eu podia colher tudo aquilo para brincar nas panelinhas. E aí era uma brincadeira que a gente podia comer. Então, assim, foi muito forte para mim essa formação de brincadeira com essas mulheres que adultas brincavam também comigo. Uhum. Elas fazia parte da rotina delas fazer as coisas e naquele fazer das coisas a gente brincava junto, né? E é tão bonito, A, né? a gente ia construindo juntas ali, construindo juntas. E aí quando meu padrinho chegava, meu padrinho era contador, quando ele chegava, até por isso eles tinham uma condiçãozinha na época melhor, porque meu padrinho fez o grau técnico, ele tinha contabilidade no grau técnico e Ah, o tal, técnico, hein? Eu lembro dessa expressão. né? Antigo Então científico. ele não fez, ele fez o científico, ele não fez a faculdade, mas ele já Uhum. tinha um nível de escolaridade muito melhor do que toda a turma ali. E ele, quando ele chegava, depois de trabalhar o dia todo, ele tinha a mesma pachorra da minha madrinha, sabe? Aí ele sentava ali comigo, a gente conversava, ele fazia vinho em casa, então a Uau! gente ia fazer o vinho, às vezes, acompanhar pelo menos, né, os garrafões enormes, que aí a gente tinha que ver como é que estava a fermentação. Então, foi uma infância com muito fazer, e olhando para essas coisas como brinquedo, e como um brinquedo, como você disse, que constrói coisas, que dá bem-estar, né? Hum. Aquele fazer a comida que dá bem-estar para tanta gente, a roupa lavada que dá bem-estar para tanta gente, o fazer esse vinho que dava uma garrafa, duas para cada família, né? Que ele fazia pouquinho. Então, assim, todos os tricôs, tudo isso, ele era revertido para o bem-estar da gente, para a gente viver bem. Além do Então, bem-estar hoje, que estava naquele momento do brincar, né? Tinha o sim, bem-estar depois da tinha coisa uma pronta. coisa estendida, tinha uma coisa estendida que ano a ano eu voltava lá para fazer as mesmas coisas de sempre e as mesmas coisas eram sempre formidáveis. E hoje em dia, quando eu vou para minha cozinha, por exemplo, eu não me permito ficar com o coração triste dentro da cozinha. Porque parece que se eu ficar com o coração triste, eu vou fazer mal para muita gente.
Porque é um entendimento que vem dessa infância, que a gente tem que brincar com as coisas com o coração cheio de alegria, entende? Leve. Leve. E olha, de novo você vai evocar o Paulo Neto aqui. Você acabou de falar que não ficar triste na cozinha. Enquanto passava café, mãe cantava feliz de pé. Dizia que assim voava. Antenado, eu captava tudo. Tia ralhando com o tio, um peão riscando o chão, as pipas cortando o céu e os cães latindo gratidão. É muito isso que você Que está lindo. falando. Né? Paulo Neto de É. novo. E já que assim, o meu primeiro livro da infância, meu assim, primeiro livro que eu reconheci, que eu falei assim, nossa, isso é um livro que eu quero guardar para minha vida. Porque como eu não cresci numa casa que tinha muitos livros, eu tive assim, momentos muito marcantes de ter um livro nas mãos. Os livros chegaram pela escola. Tinha alguns livros que eu tenho recordação da minha infância. Eu tenho um tio que está vivo ainda, muito jovem, tem 74 por aí. Ele lia para gente, pequenos. Ele lia muita revista, muita história em quadrinho. E então eu lembro desses livros em casa. Eu tinha um livro dos 12 Trabalhos de Hércules na casa do meu avô Valentim, que é o meu avô português. Tinha um livro lá, que era os 12 Trabalhos de Hércules. É um, E mas é de peso. era um livro que valia por 12. Pelo menos no meu entendimento, É. valia por 12. E, mas a casa da minha avó não tinha, né? Na casa da minha madrinha tinham livros de receita que eu adorava. Visitar aqueles livros da Açúcar União, assim, com aquelas fotos bonitas e tal, né? Uns cadernos da União. Mas, como as histórias não faltavam, quando os livros chegaram, assim, efetivamente para ficar pela escola, eu já me entendia com eles. Mas eu entendi, assim, abrindo o livro, que aquelas histórias todas, elas estavam já, de alguma forma, né, na Chamou. minha vida. Mas eu peguei o livro e fiz assim, nossa, o livro eu vou poder guardar sem esquecer. Que lindo. As histórias já E estavam com aí, elas vieram depois pelos livros, assim, o caminho aconteceu. quando chegou o livro, eu tive essa sensação assim de não esquecimento. Falei, não, aqui isso é ótimo, né? Porque eu vou guardar e não vou esquecer. E o livro que eu tenho um imenso carinho da minha infância é esse aqui, ó, Ou isto ou aquilo, da Cecília, da Meirelles. que, que me fez pensar muito que eu conhecia essa mulher, Cecília Meirelles. Eu achava que ela era tipo uma mulher das mulheres comuns que conviviam comigo. E, e como eu falei da minha madrinha e da avó, eu vou ler para vocês um poema que tem Uau. nesse livro, que se chama As Duas Velhinhas. Duas velhinhas muito bonitas, Mariana e Marina. Estão sentadas na varanda, Marina e Mariana. Elas usam batas de fitas, Mariana e Marina, e penteados de tranças, Marina e Mariana. Tomam chocolate as velhinhas, Mariana e Marina, em xícaras de porcelana, Marina e Mariana. Uma diz: como a tarde é linda, não é, Marina? A outra diz: como as ondas dançam, não é, Mariana? Ontem eu era pequenina, diz Marina. Ontem nós éramos crianças, diz Mariana. E levam à boca as xicrinhas, Mariana e Marina, as xicrinhas de porcelana, Marina e Mariana. Tomam chocolate, as velhinhas, e falam de suas lembranças, Marina e Mariana. Que coisa linda, meu Deus! E olha, eu vou arrematar com uma para conversar com essa poesia. Naquele quintal, elas eram duas, mas eram tantas. Eram filhas, eram mães e eram santas.
Naquele quintal, elas fitavam um lindo laranjal. Naquele quintal, elas fundavam um mundo sem igual. São Ah, duas. que lindo! Paulo Neto também, eu já estou puxando o saco do Paulo Neto aqui. Paulo Neto também. Quando eu li essa poesia pela primeira vez, e ela conversa muito com essa que você acabou de falar, incrivelmente, assim, né? São duas, são as filhas dele brincando no quintal. E na minha cabeça veio a minha mãe e a minha tia estendendo roupa no varal e conversando, porque eu morava numa casa que era uma casa que tinha um quintal grande e tinham duas casas no quintal. Tinha um murinho desse tinha, assim, bem pequenininho, que separava as duas casas. Mas era assim, numa casa morava eu com meus pais, né, meus irmãos, na outra casa morava minha avó, minha tia, depois o marido. Então, tudo acontecia ali naquele quintal. Né? E aí, quando o Paulo me contou que eram as filhas dele, eu fiquei tão feliz de saber que a minha imagem era uma outra da imagem que deu o poema para ele, que, como você acabou de falar, que se misturavam essas meninas, né? A menina que era menina, que brincava com você, as meninas, as mulheres que brincavam com você, adultas brincando, e aqui tem duas meninas brincando que fundam o mundo, né? E essas mãos, as mãozinhas das meninas, quando você falou da xícara de porcelana, eu fiquei imaginando exatamente, não duas velhinhas, né? Eu conheço a poesia, mas também remete a duas meninas brincando de casinha, com a xícara. Essa xícara de verdade pode ser uma xícara de mentirinha, né? E é isso Sim. que é fascinante, assim, E nessa... é muito mágico, né? Assim, eu acho que muitas são as infâncias, eu falo, todas elas têm que ser respeitadas e cuidadas com o máximo zelo. Mas também com um apreço pelo fazer, pelo, pelo coletivo, é aquele coletivo que a criança pertence, né? Então, eu acho que eu tive a sorte de crescer brincando, mas de sentir um papel no coletivo, né? Então, vamos fazer o almoço. Ó, vamos fazer o almoço, todo mundo vai comer, então todo mundo tem que cozinhar. Eu tô, você vai lavar salada, o outro vai descascar o alho e vai socar alho com sal. A outra, né, na casa da minha avó foram muitos netos. Então, esse ritual de almoço de domingo, ele se seguiu por muitos e muitos anos e era uma quantidade muito grande de comida que se tinha que fazer. Então, as pessoas tinham que ajudar. Então, era uma infância de pertencimento para o coletivo, que é algo que eu tenho prestado muita atenção hoje em dia, né? Que algumas crianças, eu já trabalhei em vários lugares, assim, contando histórias, e você também, né, Gico? O, E, e já fiz vários projetos mais longos, de ficar num lugar tipo 2 anos, 3 anos no mesmo lugar. E eu fiquei durante um bom tempo num instituto em Paraisópolis, e eu tinha crianças de 6 anos que cuidavam dos irmãos, de irmãos menorzinhos, uhum, os de 8 que cuidavam às vezes de um de 4 e outro, claro. sabe, por horas, até essa mãe regressar. Muitas crianças de famílias monoparentais, né, que as mães estão criando sozinhas esses filhos, e que tem que driblar, inclusive, essa falta de ter um adulto em casa. Às vezes a vizinha está de olho, às vezes é um combinado ali pela vizinhança, porque ela precisa trabalhar. E por outro lado, e aí essas crianças têm um senso muito grande de responsabilidade com o coletivo e um peso, mas estão inseridas ali naquela responsabilidade. Ao passo que outras tantas crianças que vivem numa situação financeira às vezes muito mais favorável, estão completamente desconectadas do coletivo. Então, assim, a fruta já vem picada, Tal tão a longe roupa já, tão perto. a roupa já vem lavada. E eu acho que a gente tem que começar a discutir isso, do pertencimento, para esse olhar do coletivo, né? Esse olhar de que minha mãe, ou minha tia, ou minha avó, ou meu pai, eles cuidam de mim, dedicam uma vida para mim, mas então eu também tenho que dar bem-estar para essa pessoa.
E eu lembro que no nosso tempo, assim, e não é essa questão saudosista de falar que antigamente que era melhor, não é isso, não. Ó, chegou aqui, Olivia. Olha que lindo, Olivia. Nossa, quantos chocolates, sorvetes, olha aqui. Meu Deus, guarda a minha parte. Olivia, por favor. Olivia, guarda a parte dela um pouquinho para Guarda a ela. minha parte, guarda a minha parte. Tá bom. A Olivia ontem também entrou lá no Ivan, falou poesia. Eu vi. Que linda. A Olivia é fã da Penélope também. A gente tem um livro da Penélope, que é a Patavina, que é uma coisa maravilhosa, que vem uma receita em verso, em prosa, uma deliciosa receita que a gente já fez umas 4 vezes aqui em casa, do biscoitinho Patavina. Faz tempo que a gente não faz, até, né? Mas quando a Olivia entrou, a gente estava falando disso, né, dessa Você coletividade, estava falando isso, de quando a de, gente era de pequeno. irmanar, e sem querer ficar naquele saudosismo nostálgico, antigamente era bom, Claro, mas é que era diferente mesmo. Que eu lembro das festas juninas coletivas, que uma criança saía para brincar na rua, ela não era só filha do seu João, da dona Maria, filha do seu Joaquim, do seu Ronaldo, ela era filha de todo mundo, as crianças eram filhas da rua inteira, todo mundo se conhecia, todo mundo brincava, né? Isso também tinha o lado negativo, que quando você aprontava alguma, seu pai logo ficava sabendo também, né? Não tinha como escapar. verdade. Perto de casa eu lembro que tinha a Barriga da Velha, que era uma lagoa proibida de nadar, assim, né? E que as mães inventavam uma história cabulosa, as mães e avós que tinham, que a barriga, que era uma lagoa bem pequenininha, mas tinha um montinho de terra assim no meio, né? Que ali era o umbigo da velha, e que era uma feiticeira que podia tragar a gente, né? Outro dia, até numa oficina, eu encontrei um menino que também nadou na barriga da velha, a gente ficou super feliz, né? Encontrei uma moça também outro dia que também já nadou na barriga da velha, não E sei, sobreviveram, e sobreviveram. todos estamos aqui, todos para contar a história. Mas eu lembro que um dia eu fui nadar na barriga da velha e quando eu cheguei em casa, super tranquilo, serelepe, assim, minha mãe já sabia, porque o vizinho tinha visto. Tinha essa, parece que Não essa coisa tinha de jeito. cuidar, que era um cuidar coletivo, que era bonito mesmo, né, de ter todo mundo. É. Tem até um provérbio, né, que eu não sei exatamente de qual região, eu sei que vem do continente africano, mas eu não sei exatamente qual é a nação que tem esse provérbio, ou se são muitas, que fala para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira, uma coisa assim. Sim, E, a gente se afastou muito disso, eu acho. A gente se afastou muito dessa. Eu acho que essa criança, eu até estenderia para a criança que eternamente está na gente, né? Assim, eu acho que para cuidar de um ser humano é preciso de uma aldeia inteira. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade afetiva por todas as pessoas que nos rodeiam faz muita falta. E como você disse, assim, não dá para ficar olhando para o passado e sendo saudosista, porque fica até chato, né? Falando, no meu tempo é que era bom. Porque muita coisa não era boa, gente. não era bom. Muita coisa era bem chata. É, né, eu me lembro uma vez que eu conversei com uma senhora que ela falou para mim assim: eu ficava amedrontada quando minha mãe falava: você vai se casar e vai ter que depenar galinha, vai ter que matar galinha. E eu falava para minha mãe: quando eu me casar, já vai vender galinha depenada. E realmente, quando ela se casou, pela primeira vez estiveram nos frigoríficos do supermercado e as galinhas limpas, né? Então, assim, os tempos mudam e muitas coisas, muitas comodidades, a galinha depenada é um exemplo para dizer isso. Desculpem as pessoas sensíveis que não comem galinhas, mas muitas coisas mudam para o bem, né? Para trazer comodidade, para trazer mais saúde, para trazer mais acesso à informação. Mas a gente precisa olhar para o passado e ler esse passado para a gente poder ler um futuro, né? E quando a gente olha para esse passado e pensa essas vivências mais coletivas, mais centradas no olhar, né? Acho que, Pessoas com mais tempo de se olhar. Eu sinto muita falta, Giba, de pessoas que me olhem nos olhos. como diz o Sinto Paulo muito, Lemin, poesia, né? muita falta. É,
segurar o olhar que demora, né? Que fala o Leminski. Exatamente isso, sabe? É, Segurar o olhar que demora. eu sinto muita falta e às vezes, inclusive, eu tenho amigos ou amigas que são mais tímidos e que não olham assim, que olham, né, Lá, para baixo, para o lado. E se eles repararem, eu vou estar o tempo todo assim, olhando. Eu sinto muita falta de olhar nos olhos das pessoas. E hoje em dia as pessoas estão com pouco tempo para se olhar nos olhos. E desse passado de infância, eu tenho essa recordação muito forte, assim, de vem aqui, vou te contar uma coisa, vem aqui, vou te contar uma coisa, era imediatamente uhum. olhos nos olhos. Eu vou te contar, vem aqui. Parecia que os olhos contavam e escutavam. Você falou uma frase muito forte da minha infância também. Se vem aqui, vou te contar uma coisa. E uma outra que eu vi também na música do Cazuza, né? Mas era uma coisa que eu via muito quando criança também, vem comigo, no caminho eu te explico, vai ser divertido. Eu não ouvi Isso, exatamente ótimo. desse jeito que o Cazuza colocou, mas é uma coisa de confiança, de, sabe, vem comigo. Mas onde a gente vai? Quem vai fazer? Não sei, no caminho eu te explico, vai ser legal. Bom, ouvia, eu fui muitas vezes, todas as vezes que era chamado, nunca me arrependi. Só quando apanhava da minha mãe nunca me bateu, graças a Deus, quando levava uma bronca dela, assim, bem brava. Mas Eu sempre também nunca precisei. esse convite na infância sempre aparece, né? Assim, vem cá que eu vou te contar uma coisa, ou vem comigo. Vamos aonde? Não sei, vai ser legal, né? Vem comigo. Não, E essa espontaneidade é tão forte essa assim na minha confiança vida. de jogar, né? Falta muito. Eu sou virginiana, né? Dizem que os virginianos são super organizados e metódicos e blá blá blá, e parte disso é verdade, como dizia o Manuel, metade é verdade. Parte disso é verdade. Eu sou super organizada com as minhas coisas, quem trabalha comigo não se queixa, mas parte de mim é muito esse vamos agora, e aí no caminho eu te conto o que a gente vai fazer. E eu acho que ter essa liberdade de viver um pouco o improviso faz um bem danado para a gente. Contando história, eu confesso para você que eu me permito fazer isso. Eu Sim. preparo sempre ali o que eu vou contar e tal. E aí eu quero saber de você, inclusive. Eu preparo ali o que eu vou contar, Giba, mas eu não sei o que acontece, homem. Que Eu também. eu chego lá e aqueles olhinhos me falam outras coisas. E aí eu falo, poxa vida, eu separei essa história para contar, mas esses olhos estão me pedindo aquela outra história. E aí eu conto a história que aquelas pessoas parecem que estão me pedindo. E eu deixo viver o improviso. E sempre dá certo, rapaz. Porque é exatamente isso, né? Na hora, a menina quer brincar. Eu também, comigo acontece a mesma coisa. Eu preparo, faço tudo bonitinho, sei o que eu vou fazer, mas na hora o menino Verdade. Giba quer contar a história junto com as crianças que estão ali, ou os adultos, que também estão com as suas crianças, né? O que você está falando é exatamente o equilíbrio, né? Falava isso outro dia, o equilíbrio do olhar criança e do olhar adulto, que é aquela imagem linda do Rubem Alves, que é uma mulher andando pela rua com uma menina de uns 4 anos, que a menina está de mão dada com a mãe, a menina vai brincando com a poça d'água, vai olhar para a nuvem do céu, vai ver um jacaré, vai ver um bolo de café, enquanto a mãe vai estar apertando a mão dela e dizendo, olha para frente, menina. Porque o olhar do adulto é o olhar do olha para frente. E o olhar da criança é o olhar que vai brincando e repintando as coisas do mundo. E isso é exatamente o equilíbrio. A gente prepara, a gente vai lá e chega lá na hora, tchum, deslancha tudo assim. Só uma coisinha, eu fico preocupado que eu não consigo ver daqui quanto tempo temos. Você Ah, consegue ver? eu consigo. Eu São me digo. 5 horas e 40 minutos. Então temos ainda um tempinho, né? Eu queria que você me contasse aquela história deliciosa. A gente falou tanto de mãos, mãos de costureira, mãos de pedreiro. Uma história que você já me contou uma vez, que eu adoro ouvir essa história, que é a história da. Eu falei goiaba, né, quando a gente conversou, mas é a pera que não cabia na mão. Não é uma história que eu sei que você vivenciou muito na infância, mas tem a ver com a sua infância, né? Inclusive com a sua avó, sua tia. Olha só que a minha cabeça parece que cabe na minha mão, não é? Essa brincadeira de perspectiva. Olha, essa história é verdadeira, É embora verdadeiro.
toda vez eu seja chamada de mentirosa, mas Vai é ser de novo verdadeira. depois. É verdadeira. Eu juro, jurado, ó. A minha avó, a minha avó era filha de uma portuguesa com o italiano, minha avó materna, né? Minha família paterna é toda de Miranda do Douro, do extremo nordeste de Portugal. Então, assim, não tem erro. Quando eu olho para o meu pai, para a família do meu pai, todo mundo vem daquele mesmo lugar. Agora, quando eu olho para a família da minha mãe, cada qual vem de um canto. E isso dá muita história, não é? Essa coisa de cada qual vem de um canto também dá muita história. E a minha avó materna era filha de uma portuguesa da Ilha da Madeira e de um italiano muito modernoso mesmo, que faleceu muito cedo e deixou 5 filhas. E aí a mãe dele, que ficou viva, era a nona da minha avó, a minha bisnona. Minha bisnona. Isso. A nona da minha avó tinha uma casa que tinha umas pereiras plantadas no quintal. E as pereiras floresciam e davam peras que ela vendia. A minha avó me contava assim, desde quando eu era pequena. Escuta que na casa da minha nona tinha uma pera, mas uma pera. Pensa numa pera. Pensa numa pera, eu pensava numa pera que cabia Sim. na minha mão. Ela pensa numa pera. Aí eu estendia a mão e ela dizia: ajunta as duas, que não ia caber para segurar essa pera. A pera era enorme. A nona tinha que colocar uma forquilha em cada galho, que era para a pera não quebrar o galho da árvore. Pera gigante. Cada pera pesava mais ou menos 1,5 kg. Eu, bem sem jeito, olhava para baixo, pensava, é minha avó, né? Não posso dizer que ela tá falando mentira. Porque vó, você não vai desmentir sua avó. Você não vai dizer, vó, isso é mentira, isso é paia. Não, não era, né? Tinha que ficar quieta. Então eu olhava para o lado, aí ela, quando eu olhava para o lado, desviava o olhar. Isso que dá ser criada numa família de olho no olho. Desviava o olhar, ela falava: você tá achando que eu tô mentindo, Penélope? Você tá achando que eu tô falando mentira? Eu não vou, de jeito nenhum. Pois um dia ainda eu vou te mostrar essa pera. O homem que vinha comprar a pera da nona vinha com uma carretinha, né? Que emendava no carro, assim, como é que se fala? Uma carrocinha que vinha Carrocinha. emendada no carro, e ele botava aquelas peras enormes ali, bem, com bastante cuidado, pagava um bom dinheiro e a minha nona sabia que quando desse de novo, olha, gente, tem uma coisa que mudou muito nesse mundo, é que as frutas eram de época. Hoje não. Hoje a fruta, você acha a fruta em qualquer mês. Mas naquele tempo não, as frutas eram de época. Então a pera só dava naquela época, né? Então era a época dela fazer um dinheirinho com as peras. Muito bem, passa ano, entra ano, minha avó sempre contava a história da pereira, das peras de 1,5 kg. E sabe, né, Giba? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente conta a mesma história várias vezes. Então, nos últimos anos de vida da minha avó, ela visitou essa chácara para me contar várias vezes a história da pereira. Várias e várias vezes. Um dia, eu estou entrando no mercado municipal em São Paulo e olho do meu lado assim e vejo uma pera. Escuta, junta as mãos. Junta as mãos, Giba Pedrosa. Não Minha mão é cabia. grande, Não cabia. nem na minha. Pensa, nem na sua. Pensa numa pera enorme. E eu chamei o feirante e falei, com toda a intimidade, né? Porque eu sou filha de feirante, então eu tenho intimidade com o feirante. Escuta, moço, vem cá.
Ele chegou e falou: Fala, senhora, essa pera é de cera, né? Ele: Não, senhora, essa pera é uma pera de verdade. Parece uma melancia, mas é uma pera. Quer ver? Cortou uma fatia da pera. Porque ali no mercado municipal, quem não conhece, a gente pode comer umas frutas, assim, que é a sedução para você comprar. Então, Uhum. ele falou: Eu tenho aqui uma cortada. Mostrou. Aí ele pegou a pera, pôs na balança, Giba, e falou: E a senhora não sabe, elas pesam 1,5 kg. Oh, Volto eu para casa, com uma mão na consciência, e a avó no sofá, aqui nessa casa que eu tô, porque hoje eu tô na casa do meu pai e da minha mãe, né? Minha mãe que não tá mais aqui, mas ainda a casa é dela. E aí eu cheguei aqui na casa dos meus pais, a minha avó tava tec, 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 estava no sofá tricotando. Aí eu falei: Vó, a senhora não sabe o que eu vi hoje. Eu fui no mercado municipal e eu vi a pera. você não levou a pera? Giba, era caríssima a pera. Puxa vida. Giba, a pera era pagar uma casa, Giba. A pera era cara, Giba. A pera tinha preço de camarão rosa, daqueles graúdo. Sei. A pera era cara. E eu era, na época, na época a coisa estava muito pior. Eu estava eu tava numa coisa. Olha, Giba, não dava não. Não dá, era mais fácil comprar 1 quilo de camarão, viu? Eu imagino. Chego em casa e falo: Vó, eu vi a pera. Só que com o meu espanto que eu falei da pera, a minha avó fez assim: Eu sabia que você achava que era mentira. Eu falei a vida inteira. Só Pois bem, faltava a pera ser do quintal da nona. contei essa história lá em Brasília, numa casa para idosos e tal, uma casa dia, né? Uma casa que o Uhum. pessoal vai passar o dia e depois volta para casa, enquanto os filhos estão trabalhando e tal. E aí eu contei essa história, eles racharam de dar risada, me chamaram de mentirosa, falaram para mim que, olha, que beleza, como você conta mentira bem. E eu jurando até o final da minha saída, eu jurando, falando assim: olha, eu mereço essa pecha de mentirosa, porque eu achei a vida toda que a minha avó estava mentindo para Só mim. no dia que a gente encontrar o santo graal de ver a pera é que a gente vai acreditar nessa história. Toda vez que eu vou Só, no mercado, aqui na Lapa, no mercado municipal, mesmo, eu fico procure procurando a a pera. pera. Um dia eu vou encontrar, se Deus quiser. Olha, a gente precisa encontrar essa pera. Quem encontrar, faz favor, fotografe a pera gigante, Bom, mande compra, para pelo amor mim. de Deus, traz pra gente Quem puder comprar, se ela não tiver a preço de ouro, em dólar. E veio os livros que você lia, a sua relação com as bibliotecas na infância, que daqui a pouco eu vou chamar para a nossa conversa a Maria Angélica para fazer o finalzinho junto com a gente, assim, que é da a biblioteca. minha relação com as bibliotecas foi também muito estendida. Hoje eu falei muito de infância estendida. Ó, a Lucila está falando: quando eu achar essa pera, eu vou fotografar. Tem que fotografar com a mão embaixo, hein? Para a gente ver a proporção da pera na sua mão. Então, eu falei muito de infância estendida hoje, e a minha relação com as bibliotecas também foi uma relação de infância estendida, porque eu estudei numa escola que não tinha. Giba, Voltei, voltou. eu sei querer. Eu usava a biblioteca, não tinha uma biblioteca na escola que eu estudava. Curiosamente, não tinha. A gente lia os livros recomendados dentro da sala de aula, mas não tinha um espaço de biblioteca literária. Só tinha um acervo de livros religiosos, porque eu estudei num colégio de freiras. Inclusive, eu quis ser freira, E eu viu? já quis ser Minha, padre, olha só.
minha mãe não deixou. A minha mãe não deixou, mas eu queria ser noviça. E aí, nessa escola, na mesma rua, tinha uma biblioteca pública. Então, eu tinha muita autonomia, eu sempre fui uma criança com muita autonomia, a minha mãe confiava nessa autonomia, porque eu era responsável e tal. E aí eu ia nessa biblioteca municipal, fui lá, levei a conta de casa, da luz, não sei o quê, fiz carteirinha e pegava livros dessa biblioteca. Depois, eu tive uma professora que montou uma livraria na frente da escola. Que legal. Mas chamava Corujinha a livraria. Foi um fracasso comercial, É porque mesmo. a professora, a tia Maria, a gente ia lá na livraria e a gente pedia para ler os livros. Às vezes os pais não davam dinheiro para a gente comprar o livro e a gente pedia para ler. Eu pedia especialmente, e a tia Maria pegava o livro assim, ó, esse é meu novo, ó. Vou te mandar um desse, Diba. Pode me Oba. cobrar. E aí, debaixo do caixa da livraria, esse livro estava lá, né? Aquele livro que eu gostei. Aí eu ia lá depois da aula, lia um pouquinho, aí a tia Maria guardava lá e falava: só vendo depois que você terminar. Ou Ó. seja, foi um fracasso Que assim como o ela fazia com negócio. você, devia fazer com outras crianças também, né? O comércio da tia Maria não funcionou. A tia Maria tinha que ter uma sala de leitura. Ela tinha que ter sido patrocinada pela escola. Pela escola. Mas ela não, ela abriu uma livraria e ela queria que as crianças lessem. E eu, Bom, cada vez que eu falava para ela que eu gostava de ler, ela ficava tão enlouquecida com aquilo. Assim, eu tenho imenso, eu não faço a menor ideia por onde anda a tia Maria, mas eu tenho imenso respeito, carinho, amor por essa mulher, porque ela fez muito por mim. Ela nem imagina o quanto que ela fez por mim. Ela foi uma biblioteca para mim particular. uma biblioteca afetiva e particular e estava à sua disposição ali o tempo todo. Que É. bonito. E mais lá adiante, na faculdade, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estudei os 5 anos da faculdade frequentando a biblioteca. O curso de Direito, os livros são caros, né? Uhum. Então, eu estudava na biblioteca, usava a biblioteca da faculdade, que era uma biblioteca razoável, tal, e eu usava essa biblioteca. Depois, muito tempo depois, já eu encontrei a bibliotecária já aposentada, a bibliotecária já estava aposentada há muitos anos. Eu encontrei a bibliotecária, que se chama Márcia. E aí eu encontrei a bibliotecária e fiz assim, Márcia, ai, você não vai lembrar de mim. Mas eu tenho tanto carinho por você. Você me recebeu durante 5 anos todos os dias. Eu- você não vai lembrar de mim, mas você faz parte da minha vida. Ela falou: como é que eu não vou lembrar de você, Penélope? Você acha que eu fico 5 anos acompanhando uma pessoa que vai todo dia na minha biblioteca e eu não sei quem é essa Como vai pessoa? fazer? Lembrar? Claro que eu lembro de você. E aí eu chorei no meio da rua, emocionada da bibliotecária ter lembrado de mim. Então, assim, eu ainda sou essa pessoa que, se eu falo da biblioteca, eu choro. Bonito. Eu também gosto muito, eu também choro quando falo de bibliotecas, porque eu lembro, você me convidou outro dia para um evento muito bonito com bibliotecários, né? Bibliotecários, e eu contei essa história lá, que hoje em dia, se eu não vou contar, só vou falar rapidamente, que eu era um menino, que eu lembrei disso há pouco tempo. Eu lembrei naquele dia que fui fazer aquele trabalho com você, naquele encontro de bibliotecários, que eu era um menino que cabulava aula para ir na biblioteca, gente, na biblioteca da Vila Maria, aqui. Eu tinha, nem a minha família sabe disso, assim, eu fiz isso umas 4, 5 vezes, assim, eu terminei de ler o Conde de Monte Cristo na biblioteca, né, porque eu não tinha. Na minha época, assim, também tínhamos bibliotecas, as mesmas que existem até hoje, muitas delas, que são desde a minha época de menino aqui em São Paulo. Eu pegava um ônibus, ia, fingia que ia para a escola, e mais 2 amigos, a gente ia para a biblioteca. Né? Tinha um que ia lá só para ficar jogando bola, brincando, e eu e o outro amigo, a gente entrava para ler os livros. Né? Ele cabulava só para cabular, e a gente cabulava para ler. Né? Que E ótimo. então, eu tenho um carinho muito grande pelas bibliotecas. Agora eu vou chamar para a nossa conversa
Ô, Giba, será que horas são? A Maria Ah, Angélica, ela vem eu dar queria, tchau pra gente, mas antes você eu pode queria tanto ler um poema. leia. A Maria Ai, Angélica, oi, Maria Angélica! Oi, pessoal, boa tarde. Ai, que delícia assistir vocês. Muito. Ai, que bom que você veio fazer triângulo com a gente, que a gente vai ficar mais afinado agora para terminar o final. Eu Apesar... guardei para o final, eu Ah, guardei para o final um poema hum, que também faz muito parte da minha infância, que o Giba falou que a gente ia falar dos livros da infância e tal. E eu escrevo livros hoje e devo muito a esses livros todos que eu li. Eu falei da Cecília Meirelles e vou falar de um outro poeta que foi muito impactante para mim, especialmente esse poema que eu vou ler. E até hoje eu penso muito nesse poema. Eu vou ler para vocês. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito, é mais bonito. Nosso irmão, o besouro, que é feito de couro, mal sabe voar, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo só para chatear, só para chatear. E o bicho do pé? Que gostoso que ele é. Quando dá coceira, coça que não é brincadeira. E o nosso irmão o carrapato, que é um outro bicho chato, é primo irmão do bacilo, que é irmão tranquilo, é irmão tranquilo. E o homem que pensa tudo saber, não sabe o jantar que os bichinhos vão ter quando o seu dia chegar. Quando o seu dia chegar. Esse poema fez muito, muito com a minha cabeça na minha infância. E faz até hoje. A vida é breve, a vida é curta. E todas as vidas importam. de quem é o poema? As larvinhas pequenininhas é que vão fazer o serviço de limpar os corpos que vão embora para a terra ficar de novo viva para florescer. Então, até uma larva importa para a vida, não é, Giba? Tá E o vendo? poema está aqui nesse livro, A Arca de Noé, do Ah, Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes. que é um dos poetas que fez minha infância muito feliz. Obrigado, Penélope. Eu chamei a Maria Angélica, que a Maria Angélica é coordenadora da Biblioteca Álvaro Guerra, que está nos recebendo hoje aqui, porque a cada dia eu e meus convidados seremos recebidos por uma biblioteca. Na terça-feira Viva! tem o Pedro Bandeira, que a gente vai estar na Biblioteca Chácara do Castelo, né? Depois tem a Lenice Gomes, a Eva Funari e fechando a Mariana Massarani. Então eu queria que a Maria Angélica que vai dar tchau para a gente agora, que a gente vai fechar. Queria agradecer demais as histórias, os presentes que a gente ganhou da Penélope hoje, esse mergulho gostoso nos seus quintais, nas suas infâncias. E é que a gente tem que dar tchau mesmo, né? Então, Mas eu tchau. estou achando muito lindo. Quem vai dar tchau é a Maria Angélica. pessoal, olha, não tenho nem palavras, né, para agradecer esse projeto do Giba realmente maravilhoso, falando sobre as bibliotecas, a importância delas na infância e na vida do adulto também, por que não, né? E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, gente, infelizmente, na minha cidade tinha uma biblioteca, mas nunca me levaram lá. Eu só fui conhecer a biblioteca quando eu entrei na faculdade e eu fui fazer estágio na biblioteca pública lá de Niterói, que foi onde eu cresci. Então, eu queria fazer um convite à Biblioteca Álvaro Guerra, que começou sendo uma biblioteca infantil, né? Que naquela época, quando começaram as bibliotecas, há 66 anos atrás, ela era a Biblioteca Infantil de Pinheiros. Em 2008, ela passou a ser a Biblioteca Álvaro Guerra, ter um patrono, né?
E, gente, olha, desde 2017, essa biblioteca foi a biblioteca modelo, como do programa Biblioteca Viva, né? Que todas as bibliotecas da rede estão agora fazendo parte desse programa. São todas coloridas, com os livros virados para o público. Vale a pena conhecer. Quem não conhece ainda uma biblioteca pública, vá, porque é sensacional. É um mundo que está aberto lá. Levem as crianças, pessoal, desde pequenos, para serem leitores, para Isso mesmo. fazerem parte, né, desse mundo da leitura. E parabéns, Giba, parabéns, Penélope, apesar de Martins também não nos conhecíamos, foi um prazer. São ambas Olha, contadoras de histórias, Cabelo onde Angélica. fica a biblioteca em Pinheiros, Maria Angélica? Fala para as pessoas, onde que fica a biblioteca? Fica na Avenida Pedroso de Vai Moraes. cair. Caiu. Não vai cair. Venha. Qual que é o endereço? Qual é o endereço? Pedroso de Moraes, 1919. 1919. Pedroso de Moraes, 1919. Gente, vamos lá visitar a Maria Angélica e toda a turma da Coloque sua biblioteca. máscara e vá lá Eu visitar. já terminei de tomar o sorvete. Ah, então vem dar tchau aqui para a Penélope. Tchau. Olivia! Guardou o Tchau, sorvete? gente. Fiquem bem com histórias. Abraço carinhoso. Beijo, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Obrigada, Terça-feira, Giba. Já terminei de comer o sorvete. Já terminou? Ótimo. Agora eu quero comer outra coisa, que Outra a mamãe comprou. Nem guardou minha parte. Aquele chocolate ali, aquele chocolate. Chocolate. Gente, obrigado. Até terça-feira. Tchau. Amei. Obrigado. Obrigada.